Eles acreditaram nela. Acreditaram quando ela disse que estava doente. Acreditaram quando ela chorou na frente da câmera. Acreditaram quando ela pediu ajuda, dizendo que poderia não sobreviver. E milhares de pessoas, desconhecidos, amigos, seguidores, decidiram ajudar. Mas havia um detalhe que ninguém imaginava: nada daquilo era real. Hoje você vai conhecer a história de Elizabeth Teckenbrook, uma mulher que construiu uma das farsas mais perturbadoras da internet recente, explorando algo que para muitas pessoas é extremamente sensível: o câncer. Antes de começarmos, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque histórias como esta mostram até onde alguém pode ir para manipular a confiança dos outros. Esse caso foi indicação de uma inscrita e eu gosto muito quando vocês participam. Então, se você tiver alguma história que você quer ver sendo contada aqui no canal, me deixa aqui nos comentários. Meu nome é Lilian e este é o canal Casos Criminais. Sejam todos muito bem-vindos. Elizabeth Teckenbrook não surgiu do nada. Antes mesmo de se tornar conhecida nas redes sociais, ela já tinha um histórico que mais tarde faria muito mais sentido para quem investigou o caso. Desde jovem, Elizabeth demonstrava uma habilidade incomum: ela sabia convencer. Sabia se adaptar a diferentes ambientes, criar histórias e, principalmente, conquistar confiança. Em diferentes momentos da vida, ela alegou ser várias coisas ao mesmo tempo. Disse ser empresária, disse ter conexões com pessoas ricas, disse vir de uma família poderosa, mas com o tempo descobriu-se que grande parte dessas afirmações simplesmente não existia. Ela não apenas exagerava, ela criava personagens e aos poucos essas histórias começaram a evoluir. Quando Elizabeth entrou nas redes sociais, especialmente no TikTok, ela encontrou o ambiente perfeito. Ali, tudo acontece rápido, histórias emocionais se espalham em minutos e pessoas reais passam a acompanhar a vida de desconhecidos como se fossem íntimos. Foi nesse cenário que ela construiu uma narrativa mais poderosa, uma história que despertava empatia imediata. Ela disse que estava com câncer, e não apenas uma vez. Segundo relatos reunidos posteriormente, Elizabeth afirmou diversas vezes estar enfrentando doenças graves, algumas em estágio avançado, criando um cenário de urgência e sofrimento. E isso mudou tudo, porque quando alguém fala sobre câncer, as pessoas param, elas escutam, elas se comovem, elas ajudam. E foi exatamente isso que aconteceu. Elizabeth começou a compartilhar vídeos emocionais, relatos sobre tratamentos, dificuldades financeiras, momentos de vulnerabilidade, tudo cuidadosamente construído. E quanto mais ela falava, mais pessoas acreditavam. Com o crescimento da história, vieram as doações. Pessoas enviavam dinheiro para ajudá-la nos supostos tratamentos. Outras compartilhavam suas publicações, ampliando o alcance. Algumas chegavam a abrir campanhas para arrecadar fundos. E segundo investigações e relatos de vítimas, valores significativos começaram a circular. Em alguns casos, chegando a centenas de milhares de dólares. Mas não era só isso. Elizabeth não dependia apenas da história da doença. Ela ampliava a narrativa. Em determinados momentos, ela afirmava estar envolvida em projetos sociais. Em outros, dizia estar organizando eventos beneficentes. Também falava sobre negócios, viagens, oportunidades, tudo financiado por pessoas que acreditavam nela. Era como se cada mentira abrisse espaço para uma nova, uma camada sobre a outra, até que tudo se tornasse impossível de distinguir. E havia algo ainda mais preocupante. Elizabeth não enganava apenas desconhecidos da internet. Ela enganava pessoas próximas, amigos, relacionamentos. Até mesmo pessoas que conviviam diariamente com ela começaram a perceber inconsistências. Mas no início, ninguém queria acreditar, porque admitir que tudo era uma farsa significava aceitar que haviam sido manipulados. Durante esse período, Elizabeth também construiu uma vida aparentemente luxuosa. Viagens, compras, eventos, tudo contrastando com a imagem de alguém que supostamente lutava contra uma doença grave. Mas, para quem estava de fora, isso era explicado. Segundo ela, eram oportunidades, ajuda de amigos ou momentos de alívio. E assim, a narrativa continuava intacta.
Mas toda história construída sobre mentiras tem um problema inevitável. Ela precisa ser sustentada o tempo todo, e isso exige controle absoluto. Controle das informações, das pessoas, das versões. E foi justamente aí que as coisas começaram a mudar. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio da internet, veio de dentro. De alguém que convivia com ela, alguém que começou a fazer perguntas simples. Perguntas que deveriam ter respostas fáceis, mas que estranhamente não tinham. E de repente, tudo começou a desmoronar, porque quando alguém decidiu checar uma informação sobre o tratamento, a resposta foi inesperada. O hospital nunca tinha ouvido falar dela, e foi nesse momento que a história começou a se quebrar. O que parecia uma luta contra uma doença começou a se revelar algo completamente diferente. Algo planejado, algo repetido, algo muito maior do que apenas uma mentira isolada. Segundo relatos que vieram à tona depois, foi o então marido de Elizabeth que começou a desconfiar. No início eram apenas pequenos sinais, mensagens estranhas, despesas sem explicação, histórias que não faziam sentido quando comparadas com a realidade. Mas o ponto de virada veio quando ele tentou confirmar informações médicas básicas. Ele entrou em contato com hospitais, clínicas, profissionais de saúde, e a resposta foi sempre a mesma. Eles não tinham registro de Elizabeth. Nenhum tratamento, nenhuma consulta, nenhum histórico. Naquele momento, tudo mudou, porque não se tratava mais de inconsistências, se tratava de algo muito maior. A partir daí, uma investigação informal teve início, discreta e cautelosa. Ele começou a reunir provas, extratos financeiros, mensagens, registros de viagens, e o padrão começou a aparecer. O dinheiro que supostamente seria usado para tratamentos estava sendo gasto de outra forma, com viagens, compras, estilo de vida luxuoso, tudo bancado pela boa-fé de pessoas que acreditavam estar ajudando alguém a vencer a luta contra o câncer. Mas ainda havia uma pergunta: até onde aquilo iria? Quando mais pessoas começaram a ser questionadas, a situação ficou ainda mais grave. Algumas vítimas relataram que haviam enviado quantias consideráveis. Outras disseram que participaram de campanhas para ajudá-la. E havia também aqueles que, além do dinheiro, ofereceram apoio emocional. Acreditaram de verdade, e todos tinham algo em comum. Nenhum deles sabia que fazia parte de uma mentira. Com o avanço das investigações, surgiram indícios de que Elizabeth já havia feito isso antes, em diferentes contextos, com diferentes histórias, como se a mentira não fosse algo novo, mas sim um padrão. Ela adaptava o roteiro, mudava os detalhes, mas o objetivo era sempre o mesmo: ganhar confiança, gerar empatia e, no momento certo, receber ajuda. Quando as primeiras denúncias começaram a surgir, a situação saiu do controle, porque a internet, que antes ajudava a espalhar a história dela, agora começava a expor tudo. Pessoas começaram a compartilhar relatos, comparar versões, expor contradições, e em pouco tempo o nome dela começou a circular de outra forma, mas não como uma vítima, como uma suspeita. A pressão aumentou e Elizabeth fez o que já havia feito antes. Tentou se defender. Em algumas ocasiões, ela afirmou que havia sido mal interpretada. Em outras, disse que estava passando por problemas psicológicos. Também houve momentos em que alegou perseguição. Mas dessa vez era diferente, porque agora havia provas, e não eram poucas. Registros financeiros, depoimentos e, principalmente, a ausência de qualquer evidência médica que sustentasse suas alegações. Com o caso ganhando visibilidade, autoridades começaram a analisar a situação, e foi nesse momento que surgiram as possíveis consequências legais, porque dependendo das provas, o que parecia apenas uma mentira poderia se tornar um crime. Fraude, estelionato, engano com finalidade financeira. E isso mudava completamente o cenário. As pessoas que haviam confiado nela agora queriam respostas. Queriam entender como tudo aquilo foi possível e, principalmente, queriam justiça. Mas havia algo ainda mais perturbador. Elizabeth não apenas mentiu, ela escolheu um tema extremamente sensível. Algo que afeta milhões de pessoas. Algo que envolve dor real, famílias reais, histórias reais. E foi isso que mais revoltou quem acompanhava o caso, porque não era apenas sobre dinheiro, era sobre confiança, sobre empatia, sobre algo que para muitos é uma luta de verdade.
Quando tudo veio à tona, já não havia mais como voltar atrás. A história que por meses, talvez anos, foi construída com tanto cuidado, agora estava exposta. E não apenas para algumas pessoas, mas para todos. A pressão cresceu rapidamente. O que antes eram dúvidas isoladas se transformaram em denúncias formais. Vítimas começaram a procurar autoridades. Relatos foram reunidos e o caso passou a ser analisado sob uma perspectiva diferente, porque agora não se tratava apenas de mentiras, mas de possíveis crimes. Dependendo da forma como os valores foram obtidos, Elizabeth poderia responder por obtenção de vantagem financeira por meio de engano, e em alguns cenários, até mesmo por crimes relacionados a campanhas falsas. Mas existe um detalhe importante nesse tipo de caso: nem toda mentira é automaticamente crime. Isso porque, para que haja condenação, é necessário provar intenção de enganar, obtenção de benefício financeiro e prejuízo direto às vítimas, e é justamente nesse ponto que muitos casos semelhantes se tornam complexos. No caso de Elizabeth, investigações indicaram que houve sim movimentação financeira relevante, mas nem todas as transações eram fáceis de rastrear. Algumas foram feitas de forma informal, outras sem registro claro de finalidade, e isso dificultou a construção de um processo sólido em algumas frentes. Até o momento da gravação deste vídeo, as últimas informações divulgadas publicamente não confirmam uma condenação criminal definitiva. O caso ainda depende de análise mais aprofundada pelas autoridades competentes. Mas, mesmo sem uma sentença formal, as consequências já eram evidentes. A reputação de Elizabeth foi completamente destruída. Sua imagem pública, construída com base em empatia, foi substituída por desconfiança. Relacionamentos foram rompidos, amizades acabaram e pessoas que confiaram nela passaram a lidar com o impacto emocional do que aconteceu. Até o marido pediu o divórcio, porque no fim, esse tipo de situação vai muito além do dinheiro. Muitas das pessoas envolvidas não perderam apenas valores financeiros, elas perderam algo muito mais difícil de recuperar: a confiança. Algumas relataram sentimentos de culpa, outras disseram que passaram a desconfiar de qualquer história semelhante. E houve também quem decidiu nunca mais ajudar ninguém desconhecido na internet. Esse talvez seja um dos efeitos mais silenciosos desse tipo de caso. Ele não afeta apenas quem foi diretamente enganado, afeta também pessoas que no futuro realmente precisarão de ajuda. Porque depois de histórias assim, as pessoas começam a duvidar, e isso cria um problema real. Enquanto algumas pessoas usam a empatia como ferramenta de manipulação, outras que realmente enfrentam dificuldades acabam sendo prejudicadas. No caso de Elizabeth, também houve tentativas de justificar o comportamento. Algumas versões sugeriam questões psicológicas, outras falaram em necessidade de atenção. Mas independentemente das motivações, as consequências foram reais, e isso levanta uma pergunta importante: até que ponto alguém pode ir para sustentar uma mentira? Até onde as pessoas vão por dinheiro e notoriedade? Porque manter uma história como essa exige mais do que invenção, exige consistência, controle e principalmente repetição. Cada detalhe precisa ser sustentado, cada pessoa precisa acreditar, e qualquer falha pode colocar tudo a perder, e foi exatamente isso que aconteceu. Um detalhe, uma verificação simples, uma pergunta no momento certo, e toda a estrutura desmoronou. Hoje, o caso de Elizabeth se tornou um exemplo claro de algo que vem se tornando cada vez mais comum: histórias emocionais nas redes sociais que nem sempre são o que parecem. Isso não significa que todas sejam falsas, mas significa que é preciso cautela, verificar informações, evitar decisões impulsivas e, sempre que possível, confirmar antes de ajudar. Porque, infelizmente, nem todo pedido de ajuda vem de alguém que realmente precisa. E enquanto esse tipo de comportamento continuar existindo, casos como esse vão continuar acontecendo. Mas no meio de tudo isso, há uma reflexão importante. A empatia não é o problema. A vontade de ajudar não é o problema. O problema está em quem decide usar isso como ferramenta. E histórias como essa mostram que na internet a verdade nem sempre é o que parece. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que casos como esse deveriam ter punições mais severas? Ou acredita que a responsabilidade também está em quem acredita sem verificar? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.